Ok, pessoal, voltando aqui, vamos falar agora sobre os artefatos e produtos de trabalho do Scrum. Scrum originalmente define o uso de apenas 4 artefatos: o Product Backlog, Sprint Backlog, definição de pronto e incremento do produto. Esses 4 vocês vão encontrar no guia do Scrum oficial. Só que existem outros artefatos importantes, tá? Como metas de negócio, gráficos de acompanhamento e definição de preparado, que a gente também vai ver aqui. São artefatos extra Scrum, digamos assim. Por que a gente vai ver? De novo, porque eles são muito utilizados pelas equipes ágeis, pelos times de desenvolvimento ágeis. É importante que você conheça eles, pelo menos para saber que eles existem. Quando você vê isso na sua frente, ou se cair em alguma questão, mesmo que não esteja no guia do Scrum, tá? Porque questão sobre Scrum, pessoal, não necessariamente todas elas vão ser retiradas do guia do Scrum, tá? É a principal bibliografia? Mas existem centenas de livros sobre o Scrum e todos eles tratam de alguma forma ou de outra de mais artefatos que vão além do guia, certo? Então olha só, a gente vai ver artefatos que fazem parte mesmo do Scrum. A gente vai encontrar Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done, né? Definição de pronto, incremento do produto, e a meta da sprint, que também eu estou chamando de artefato aí, mas é um elemento que aparece no guia do Scrum. Tá? Eu estou chamando de artefato por falta de um termo melhor, mas é algo que aparece no guia do Scrum como um elemento a ser utilizado nas sprints, né? A meta da sprint. A gente vai ver isso, faz parte do Scrum. E alguns artefatos extra Scrum. Definition of Ready, por exemplo, e gráficos de acompanhamento. A gente vai ver cada uma dessas coisas. Se você não conhece, se tem alguns nomes estranhos aqui para você, bom, isso é bom. Você vai aprender daqui a pouco todos esses elementos e como é que eles são aplicados no Scrum. Vamos começar com talvez o mais importante deles, que é o artefato chamado Backlog do produto, né? O famoso Product Backlog. O que é o Product Backlog, pessoal? É uma lista de tudo aquilo que precisa ser feito durante o projeto. O backlog do produto é uma lista priorizada, ordenada, com todo o trabalho que necessita ser realizado para você desenvolver o produto. Então tem itens técnicos, itens de negócio, itens de arquitetura, melhorias, correções, assim por diante. É uma grande lista de itens. E esses itens precisam ser implementados ou realizados durante o projeto para você alcançar o objetivo do seu produto. Então tá lá, podem conter necessidades, objetivos de negócio, questões técnicas também podem fazer parte do backlog. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Pô, mas e aí, como é que você faz, Pedrosa, na prática? O seu backlog, ele só tem itens de negócio? Ele só tem funcionalidades de negócio? Ou ele também tem melhorias, questões arquiteturais, questões técnicas? Cara, o meu backlog tem tudo. O Scrum, de novo, ele não vai lhe dizer como gerenciar o backlog. Ele diz que você tem que gerenciar o backlog. Porque o Scrum, ele não é prescritivo. Ele não vai dizer a receita de bolo. Como é que você deve fazer isso? Isso é uma coisa que você tem que buscar em outras fontes. Na prática, eu coloco tudo no backlog. Questões técnicas e de negócio, as duas. Por quê? Porque se eu coloco só metade das questões, eu começo a mascarar o esforço, sabe? O meu backlog dessa sprint tem 3 itens de negócio. Beleza. Pô, mas por trás o time de desenvolvimento está fazendo 10 itens técnicos que vão afetar o esforço, vão afetar a produtividade dela dentro dessa sprint. Então, já que vai afetar a produtividade, é melhor não mascarar. É melhor colocar tudo no backlog e a gente vai ter noção do que está acontecendo ali. Então, o backlog pode conter itens de negócio e itens técnicos também, certo? Melhorias e correções a serem realizadas no produto também devem aparecer no backlog. Eu coloquei um asterisco ali para você tomar cuidado com as ferramentas de bug tracking, tá? Hoje é muito comum você ter ferramentas de bug tracking, né, onde você relata defeitos, achados, melhorias e correções de maneira separada do backlog. Isso muitas vezes não é uma coisa muito boa. De novo, por aquela razão que eu falei. Mascara. Quando você tem vários backlogs, digamos assim, para gerenciar, você não consegue ter a visibilidade adequada para dizer o que a equipe está fazendo naquele momento. Então é melhor ter um backlog só, onde você coloca tudo nele e aquilo fica claro para todo mundo, certo? Mas resumindo, o backlog é uma lista dos itens que precisam ser realizados no seu projeto. Beleza.
Continuando, o backlog é um artefato vivo, digamos assim. Ele é um artefato dinâmico que sofre constantes modificações, pessoal. Já caiu em prova várias vezes. O backlog ele nunca está completo. Agora eu acabei meu backlog, vamos implementar esses itens. O backlog está sempre mudando. Sempre existe um bug que você achou, uma melhoria que precisa ser feita, uma funcionalidade nova que surgiu, uma mudança que precisa ser realizada. Então é um artefato dinâmico, certo? Nunca está completo. Quem é o único responsável por gerenciar o backlog? Já falei várias vezes, isso já caiu várias vezes em prova. O PO é o único responsável por gerenciar o backlog. É óbvio que todos enxergam o Product Backlog, time de desenvolvimento, Scrum Master, outras partes interessadas, mas quem gerencia, o que significa gerenciar o Product Backlog? Significa aquilo ali que está escrito no slide, ó. Adicionar, remover, atualizar, reordenar itens do backlog. Quem faz isso, o único cara que pode fazer isso é o PO, certo? Agora, de novo, o PO faz isso sozinho? Ele é o super-homem? Não. Para fazer isso, o PO interage com os demais stakeholders do projeto. Não há nenhum formato prescrito pelo Scrum para o Product Backlog. O importante é que ele seja facilmente visualizável e reordenável. Existem vários softwares que você pode instalar ou utilizar para Product Backlog. Mas você pode utilizar uma planilha, Excel, por exemplo, ou mesmo um quadro branco. Se o seu projeto for menorzinho, né, dá para gerenciar mais fácil, você pode utilizar um quadro branco, um quadro físico branco, que aquilo vai ser o seu backlog com vários post-its grudados naquele quadro, certo? Não há nenhum formato obrigatório para o Product Backlog que esteja prescrito no Scrum. Um modelo que vocês podem ver, um modelo gráfico, é tipo isso daí que eu estou mostrando na tela. Isso é um formato típico de um Product Backlog. É uma lista de itens ordenados. Os itens mais em cima, eles são mais fininhos. Você está vendo que os itens são mais magrinhos em cima? Por quê? Porque eles têm uma granularidade mais fina. Eles são mais detalhados. São itens que estão preparados para serem consumidos na próxima iteração. São pequenas histórias de usuário, pequenas funcionalidades que já estão detalhadas, certo? E normalmente aparecem em cima porque tem mais prioridade. Então, esse é o Product Backlog. O que está mais em cima vai ser implementado antes. Vai ser implementado mais rápido, com mais prioridade. O que está mais para baixo, você percebe que é mais grosso. Ou seja, são aqueles itens que a gente ainda não detalhou, pessoal. Porque o detalhamento num processo iterativo incremental, como o Scrum, ele é feito aos poucos. Eu não paro no início para detalhar todos os meus itens. Eu vou detalhando isso aos poucos. É por isso que os itens do backlog mais em cima, eles estão mais enxutos, eles são mais detalhados. E embaixo, eu tenho uma caixa preta mais gorda, que eu não sei exatamente o que é que está ali dentro. Por quê? Porque eu não vou fazer agora. Eu não preciso saber o detalhe daquilo agora. Tem uma prioridade mais baixa para mim. Certo? Esse é um formato típico de um backlog. Características do Product Backlog. Primeiro, ele é um artefato ordenado. Os itens do Product Backlog são ordenados de acordo com seu grau de importância. Os que estão mais em cima são mais importantes e têm mais detalhes especificados. Os que estão mais para baixo vão ser feitos num prazo mais longo e têm menos detalhes, são menos importantes para mim nesse momento. Certo? A ordenação é um trabalho contínuo que o PO tem que estar sempre se preocupando com a ordem desse backlog, porque isso reflete as prioridades dele. E a ordenação pode ser feita por necessidade, é o mais comum, tá? Eu vou colocar mais em cima o que eu tenho mais necessidade nesse momento. Normalmente é a técnica mais comum que o PO utiliza. Mas pode ser feito por outros critérios. Eu posso ter um ordenamento no backlog por risco. Eu vou fazer antes o que é mais arriscado para mim, porque eu quero me livrar logo desses riscos, por exemplo. Ou por tecnologia. Eu vou fazer logo a tecnologia que eu conheço e aquilo que eu não domino eu vou deixar para depois. Eu posso fazer por oportunidade financeira, né? Eu vou fazer logo o item que vai me dar mais dinheiro. Eu lembro, no curso de Scrum Master teve uma situação interessante que a gente fez uma dinâmica para ordenar o backlog de um produto. O produto era o seguinte,
era um projeto para você construir um hotel. E o hotel tinha um backlog, né? Primeiro você tinha um item lá de construir o lobby do hotel, depois os quartos, a piscina, a área de lazer, o estacionamento, etc. E aí, na dinâmica, né, o instrutor falou, bom, eu quero que cada grupo construa aí um backlog e depois apresente para toda a turma porque ele ordenou o backlog dessa forma. A maioria das equipes ordenou o backlog por infraestrutura. Não, primeiro eu preciso fazer a infraestrutura básica do hotel, depois eu vou fazer os quartos, depois eu vou fazer a piscina, depois eu vou fazer... E assim vai. Só que um dos grupos, que não foi o meu, por sinal, falou, ó, o primeiro item do nosso backlog é o estacionamento. Por quê? Porque com o estacionamento eu posso fechar o terreno e começar a cobrar o estacionamento do comércio ao redor desse terreno. E aí o meu retorno financeiro vai ser mais rápido. Ou seja, eu faço um estacionamento pequenininho, alugo esse estacionamento para algumas pessoas e vou construindo o hotel nos fundos do terreno ali aos poucos. Depois, quando o hotel estiver pronto, eu substituo esse estacionamento pela versão definitiva dele. Que foi... todo mundo ficou, poxa, foi muito boa essa solução, né? Ou seja, existem várias formas de você ordenar o seu backlog. Existem as formas mais óbvias. Eu vou começar do começo, depois eu vou pro meio, depois eu vou pro fim. Mas nem sempre o começo é o começo e o fim é o fim, sabe? É isso que eu tô querendo dizer pra você. Depende da visão do PO. Dependendo do PO, ele não tá preocupado com começo, meio e fim. Ele tá preocupado com retorno financeiro, por exemplo. Então, em vez de ele começar o hotel pelo quarto, pelo hotel em si, ele vai começar o hotel pelo estacionamento, porque ele começa a ganhar dinheiro rapidamente. Ok? Existem várias técnicas para ordenar um Product Backlog. O fato é que ele é ordenado. Além de ordenado, o Product Backlog ele é dinâmico. Ou seja, ele é vivo, ele é um artefato que está sendo constantemente atualizado, modificado. Ele é gradualmente detalhado, com os itens mais acima tendo mais informações, mais detalhes, porque eles vão ser implementados em curto prazo. Então, se você vai implementar aquele item de cima logo, você precisa conhecer ele logo. Os itens mais para baixo do backlog são apenas esboços. São coisas que você vai implementar em longo prazo. Você não precisa se preocupar com isso agora. Então, assim, basta você ter o nome do item. Você não precisa ter uma regra de negócio, uma especificação nesse momento. Ok? Então, o detalhamento do backlog é gradual. Já caiu em prova várias vezes que eu vou dizer agora. O backlog nunca está completo. Ele está sempre evoluindo num processo contínuo de descoberta. Ok? Cuidado com isso. E uma outra característica do backlog, acho que é a última aqui, ele deve ser planejável, ou seja, ele deve permitir que você se planeje e que você tenha visibilidade sobre o que está sendo feito. Ou o que será feito em seguida. Deve ser possível você estabelecer o escopo, a velocidade de desenvolvimento, ou seja, quantos itens eu consigo fazer a cada ciclo. O progresso do trabalho, né? Que itens foram feitos já, foram entregues e coisas desse tipo. Para ajudar no planejamento, é feita uma estimativa de esforço sobre cada item, certo? E sobre estimativa de esforço, a gente vai falar daqui a pouco, por isso que eu sublinhei ali para vocês. Cada item do Product Backlog é uma funcionalidade que você vai ter que implementar ou um trabalho que precisa ser realizado. Todo trabalho tem esforço, pessoal. Não existe trabalho de graça. Todo trabalho tem um custo, tem um esforço. E existem várias técnicas para você estimar esforço sobre os itens de um backlog. Por isso que está sublinhado aí para vocês. É o que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente terminar de fazer essas questões aqui sobre Product Backlog. Agora eu não estou falando de estimativa, primeiro estou falando sobre o backlog do produto como um todo. Ok? Vamos lá. Backlog do produto. Se for averiguado em uma organização que o Scrum Master gerencia o backlog do produto, é correto afirmar que houve falha na execução de papéis, visto que cabe unicamente ao PO gerenciar o backlog do produto. Certo. Falei para vocês, já caiu em prova várias vezes, muitas e muitas vezes. Quem é o único responsável por gerenciar o backlog? O Product Owner, certo? Certo essa questão. Se o Scrum Master está gerenciando o backlog, está errado. Certo essa questão. Próxima, no Scrum, o Product Owner é responsável por alterar o backlog da sprint durante a sprint.
Errado. Veja, existem dois backlogs. O backlog do produto, que é gerenciado pelo PO dinamicamente ao longo do projeto, isso é uma coisa. E o backlog da sprint. O backlog do produto é uma lista de funcionalidades, digamos assim. É uma lista de features gerenciadas pelo PO. O backlog da sprint são os itens do backlog que entraram para serem desenvolvidos naquela sprint. E aí, cada item gera uma série de tarefas que vão ser executadas pelo time de desenvolvimento. Então, quem gerencia o sprint backlog, que é diferente do backlog do produto, backlog da sprint é diferente do backlog do produto. Quem gerencia o backlog da sprint é o time de desenvolvimento. Porque o backlog da sprint, na verdade, é um conjunto de tarefas, de tasks. Não é um conjunto de funcionalidades. Tá? Ele é derivado do product backlog, mas ele é um conjunto de tarefas. Então, o Product Owner é quem altera o backlog da sprint? Não. É o time de desenvolvimento que altera o backlog da sprint durante a sprint. Falso. Próximo. No Scrum, um backlog consiste em uma lista de itens priorizados a serem desenvolvidos para um software. Essa lista é mantida no Product Owner, ou pelo Product Owner, eu imagino, o qual pode alterá-la a qualquer momento, desde que os itens alterados não estejam na Sprint Backlog. Isso significa que Product Backlog e Sprint Backlog são estruturas similares. Essa questão é cheia de maldade, né, pessoal? Olha só. Um backlog consiste em uma lista de itens priorizados a serem desenvolvidos para o software. Ok, até aí tudo bem. Essa lista é mantida pelo Product Owner. Depende do backlog, né? Se for o backlog do produto, sim. E o Product Owner ele pode alterar a qualquer momento o Product Backlog, sim, mas o Sprint Backlog não. Então, assim, desde que os itens alterados não estejam na Sprint Backlog. Pode até ser que ele altere aquilo que não está no Sprint Backlog. Aí ele pode. Mas aquilo que entrou no Sprint, pessoal, existe essa regra de ouro no Scrum. O Scrum ele trabalha bem com mudanças? Sim. Mas aquilo que está dentro de um Sprint normalmente não se muda. Ou pelo menos aquilo que afete a meta da Sprint você não muda. Porque a equipe já se comprometeu com aquilo. Se você mudar aquilo, você está quebrando a confiança com a equipe. Certo? Agora, significa que Product Backlog e Sprint Backlog são estruturas similares? Aí não. É isso que eu falei para vocês. Apesar de ambos serem backlogs, serem listas, Product Backlog, pessoal, é uma lista de funcionalidades. Sprint Backlog é uma lista de tarefas. É uma lista de tasks, é diferente. O foco é completamente diferente. Product Backlog tem um foco mais de negócio. Sprint Backlog tem um foco mais técnico. Que tarefas são essas que eu estou falando para vocês? Bom, você tem uma funcionalidade no Product Backlog que vai ser implementada no Sprint. Aí, que tarefas vai gerar dessa funcionalidade? Ah, eu preciso testar, eu preciso codificar, eu preciso atualizar o banco de dados, eu preciso migrar dados. Percebe que é diferente? Uma funcionalidade pode ter N tarefas associadas a ela. São estruturas diferentes. Product Backlog e Sprint Backlog, e não similares. Por isso que está errada essa questão. Muito bem, eu falei para vocês no trecho passado que a gente ia comentar sobre as estimativas dos itens de backlog. Você lembra que eu falei, né? Você tem vários itens no seu backlog, no seu Product Backlog, que são funcionalidades a serem implementadas. E não existe nada de graça. Cada uma dessas funcionalidades vai ter um esforço da equipe. E não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, no planejamento da sprint, o PO vai negociar com a equipe. Vai dizer, ó, eu gostaria de alcançar essa meta. Eu gostaria que fosse feito durante essa sprint tais e tais funcionalidades para que eu alcançasse essa meta de negócio. Só que não dá para fazer tudo. E a equipe vai dizer, olha, a nossa velocidade é X, a gente consegue fazer tantos itens por sprint e tal. Como é que a equipe determina a velocidade dela, pessoal? Estimando o esforço de desenvolvimento sobre cada um desses itens do Product Backlog. Então, vamos lá. Estimativas. Abordagens tradicionais costumam utilizar estimativas de alta precisão, digamos assim, né? Ou seja, eu vou demorar 1h e 45 minutos para fazer este item do projeto. Este outro item eu vou demorar 9 horas e tantos minutos. Quando a estimativa é baixinha, ainda é tranquilo, né, pessoal? Danado é quando o gerente chega assim e fala, não, esse item aqui eu acho que a gente vai demorar 45 horas e 32 minutos para fazer.
Abordagens tradicionais costumam utilizar essas estimativas de alta precisão. Você já deve ter cansado de ver nos Microsoft Projects da vida, Pinbox da vida, essas estimativas. Só que na prática, a gente vê que essas estimativas não se concretizam. Elas são artificiais, raramente elas acontecem na prática. Por quê? Porque existe uma situação conhecida como a lei de Parkinson, ou mais conhecida no jargão, é muito famosa esse jargão, de síndrome de estudante. Ou seja, quanto mais prazo você dá para uma tarefa, maior é a tendência do time de ocupar todo aquele prazo para fazer aquela tarefa. É igual ao estudante, né? O estudante, pessoal, ele só estuda de véspera. Se você dá uma semana para o estudante fazer uma prova, ele vai estudar no 7º dia, sabe? Na véspera da prova. Se você dá um mês para ele estudar para a mesma prova, ele vai estudar na véspera da prova. Então, para evitar essa síndrome de estudante, no Scrum, quanto menos detalhes você conhece sobre o item, menor vai ser a precisão de estimativa sobre ele. E normalmente essa estimativa de esforço não é temporal. Ela utiliza outras unidades de estimativa. Vamos ver como é que isso funciona aqui. Olha só. Unidades de estimativa. Eu posso utilizar várias unidades para estimar o esforço de um item de backlog. Eu posso usar unidades de tempo. Tempo real, por exemplo. É o tempo real, dias ou horas que eu vou gastar realmente sobre um item. É a unidade mais tradicional, como eu falei para vocês. É a unidade que o Pinbock, que o pessoal que usa Microsoft Project costuma utilizar. Tem a estimativa de tempo ideal, que é o tempo que você vai gastar em dias ou horas de trabalho sobre um item, considerando que nenhuma interrupção existirá. É uma outra técnica que algumas pessoas utilizam também. Então, se eu sentar na minha cadeira e não houver nenhuma interrupção, se o meu telefone não tocar, se ninguém me encher o saco, se eu não parar para ir no banheiro, quanto tempo eu vou demorar para fazer esse item? Vou demorar 8 horas. Beleza. Que na prática vai ser bem mais, né? Porque não existe o tempo ideal, na verdade, né? Existe o tempo real. Mas tudo bem. As pessoas utilizam essas unidades de tempo. Só que essas unidades de tempo, elas não são muito recomendadas pelas metodologias ágeis, porque gera essa expectativa de compromisso que muitas vezes não se observa na realidade. E isso gera a síndrome de estudante que eu falei para vocês. Se você vai dar 8 horas para alguém fazer uma atividade, o cara vai usar as 8 horas. Se você dá 30 horas para o cara fazer a mesma atividade, veja, é a mesma atividade, ele vai demorar 30 horas. Raramente, isso é da natureza humana, pessoal. Procrastinar é da natureza humana. Raramente o cara vai acabar antes e vai dizer, manda mais pra mim, que eu já acabei antes. Raramente o cara vai fazer isso. Porque o cara tá sobrecarregado, porque o cara tá de saco cheio, sei lá, porque é da natureza dele. Então, a abordagem preferida pelas equipes ágeis é você usar uma unidade relativa de tempo. Porque você trabalhando numa escala relativa, você entende que é muito mais fácil realizar estimativas fazendo comparações do que em termos absolutos. A unidade mais utilizada por equipes ágeis, por times de desenvolvimento ágeis, é a tal de Story Point. Vamos entender isso daqui. Story Point, pessoal, utiliza uma escala relativa. Entende-se que é mais fácil você realizar uma estimativa fazendo comparações do que em termos absolutos. Então, em vez de a gente dizer que determinada atividade terá X tempo, determinada atividade terá 5 horas de duração, por exemplo, que é o que normalmente as pessoas fazem. Em vez de você dizer isso, o que um time de desenvolvimento ágil fala é o seguinte: olha, tal atividade, eu acho que ela tem o dobro de duração de outra atividade. Ou metade do tempo daquela terceira atividade ali. Percebe que eu não estou amarrando tempo aí, eu estou amarrando... É uma escala relativa de esforço. Então, continuando Story Point, em vez de utilizar horas ou dias, o time utiliza uma escala adotada como referência. A mais famosa é a escala adaptada pelo Mike Cohn, que é um proponente de métodos ágeis, que é parecida com a escala de Fibonacci, que a gente aprendeu lá no ensino médio quando a gente estudou matemática, né?
Escala de Fibonacci, um número é a soma dos dois números anteriores a ele. Né? Começando ali do 1, depois eu tenho o 2, que são os casos base, e 3 é 2 mais 1, 5 é 3 mais 2, 8 é 5 mais 3 e assim por diante. A escala meio que quebra a partir do 20º ali, mas é porque na verdade é uma escala adaptada, tá? Não é exatamente a escala de Fibonacci, mas é muito parecida. Uma outra escala que muitas pessoas usam é o T-shirt sizing. Então, em vez de usar 1, 2, 3, 5, 8, eu vou usar PP, P, M, é o tamanho de uma camiseta, certo? Para dizer qual é o tamanho de um item. Então, todos esses pontos aí, pessoal, são escalas para você dizer qual é o tamanho, qual é o esforço de um item de backlog para você implementar. Ah, eu acho que esse item aqui é tamanho M. Ah, eu acho que esse item daqui ele é bem complexo, eu acho que ele é tamanho GG. Acho que a gente vai demorar mais tempo para fazer ele. Ou você pode usar a escala de Fibonacci aí do Mike com... Ah, eu acho que esse item aqui vai custar 5 pontos para fazer. Eu acho que esse item aqui vai custar 13 pontos para fazer. E veja, não significa, isso não é uma escala absoluta. Um item que custa 13 pontos significa que ele é mais ou menos o dobro do esforço de um item de 5 pontos. Percebe? Percebe como é que usa essa escala relativa aí? Eu não estou dizendo que é o tempo que eu vou demorar. Eu estou dizendo que ele tem um esforço que vai ser mais ou menos o dobro daquele outro item que eu adotei como referência. Então, uma vez que você seleciona a escala e o ponto de referência, as demais estimativas podem ser feitas. Então, como é que funciona isso? Um exemplo para vocês. Uma equipe, ela conhece bem qual é o esforço para implementar um cadastro básico, por exemplo. Que a gente chama de CRUD, né? Um cadastro básico que você insere, consulta e atualiza um objeto no sistema. Então a equipe diz, olha, eu acho que um cadastro básico, aqui pra gente, a gente pode adotar como referência de 5 pontos. O cadastro tem 5 pontos pra gente implementar como esforço. Beleza. Aí vamos dizer que no futuro surge uma funcionalidade mais complicada. É um cadastro básico, mas ele tem um web service, ele tem uma integração mais complicada, ele trabalha com certificado digital, sei lá, ele tem alguma coisa a mais. Então você vai dizer, olha, esse item eu acho que ele custa uns 8 a 13 pontos. Aí a equipe vai negociar para chegar num consenso. Por quê? É porque aquele item realmente custa 13 pontos? Absolutamente? Não, é porque numa escala relativa a gente sabe que ele vai ter mais ou menos o dobro do esforço daquele outro item mais simples. Certo? Então, uma vez que você seleciona a escala e um ponto de referência, esse ponto de referência, pessoal, pode variar de equipe para equipe. Eu não estou dizendo que todas as equipes dizem que um cadastro básico custa 5 pontos, não, tá? Eu posso dizer que meu cadastro básico custa 2 pontos. Tanto faz. O importante é você ter a sua escala e o seu ponto de referência. Aí daí para frente, todas as outras estimativas você pode fazer de forma relativa. Isso é o story point. Então, as estimativas sobre os itens de backlog são feitas exclusivamente pelo time de desenvolvimento. É aquela regra de ouro, né? Quem estima é quem faz. O tempo gasto para estimar, ele deve ser aceitável. Não pode ser muito demorado por si só, né, pessoal? Porque não faria muito sentido. Do contrário, a gente teria que estimar o tempo para estimar o tempo. Então tem que ser uma coisa simples, uma coisa rápida, certo? Vamos ver como é que isso aqui já caiu em prova. Olha só uma questão da FCC sobre story points, por exemplo. Para utilizar o processo de estimativa por story points em Scrum, vamos lá. Inicialmente, o Product Owner deve atribuir valores de negócio para cada um dos itens do Product Backlog. Essa questão esquisita, né? Não é bem o Product Owner que atribui valor de negócio para os itens, né? Ele dá uma prioridade. Ok, ele pode atribuir um valor de negócio, uma prioridade, mas para estimar a pontuação, quem dá é a equipe de desenvolvimento. Mas não está completamente errada essa letra A. Vamos ver se tem alguma outra resposta melhor. Vamos ver a letra B. O Product Backlog deve considerar todos os fatores de sprints contidos no Backlog Owner. Viagem total, né, pessoal? Misturou tudo aí. Errado essa letra B. Letra C. Os stakeholders devem atribuir os riscos do Product Owner para cada sprint planning. Também, mistureba. Letra D. Os stakeholders devem atribuir valores de negócio do Product Owner para... Pessoal, todas as outras letras são misturebas completamente malucas.
A única letra que faz um pouco de sentido é a letra A, que é a resposta dessa questão. Veja, o Product Owner, ele realmente atribui um valor de negócio. Um valor de negócio. Não é um esforço técnico, é um valor de negócio. O que é um valor de negócio? É uma prioridade. Ele diz, olha, esse item tem um valor de negócio para mim mais alto do que o item A, tem um valor mais alto de negócio do que o item B. O item A é mais prioritário do que o item B. E aí, o time de desenvolvimento é que vai dar uma pontuação de esforço para esses itens baseado na priorização do Product Owner. Questão meio estranha, mas a que faz mais sentido é a letra A, é a resposta da questão. Ok? A outra questão, no Scrum, cada story point implica 1 hora de trabalho de uma pessoa. Falso, é isso que eu estou lhe dizendo. Story point, essa estimativa, pessoal, é uma técnica relativa. Cada equipe tem a sua maneira, a sua escala. Pode ser uma escala de story point, pode ser uma escala de t-shirt sizing, como eu falei para vocês. Cada equipe tem a sua metodologia. O importante isso não necessariamente está amarrado a uma métrica de tempo. É uma escala relativa de pontuação de esforço. Cada equipe vai ter a sua referência, cada equipe vai ter a sua escala, beleza? Falsa essa questão. Bom, eu falei sobre estimativas, eu falei sobre métricas. Qual é a métrica preferida da maioria dos times de desenvolvimento? Isso não está no Scrum, tá, pessoal? O Scrum não diz que você tem que usar Story Point. O Scrum só diz que você tem que estimar o esforço sobre os itens. Você não é obrigado a utilizar Story Point. Mas a maioria dos times de desenvolvimento utiliza Story Point. Então, falei sobre estimativa, falei sobre a métrica utilizada, Story Point. Você pode utilizar a métrica de tempo, horas, dia? Pode, mas não é a técnica mais utilizada, ok? Porque tem todos aqueles problemas que a gente falou, de síndrome de estudante, lei de Parkinson e tal. Agora, beleza. Eu tenho a métrica, eu sei que eu tenho que estimar. Qual é a técnica que eu uso para estimar? Qual é a técnica mais comum que os times de desenvolvimento utilizam para estimar um esforço de desenvolvimento sobre um item de backlog? A técnica mais comum é essa daqui, pessoal. Existem várias. A mais comum, que já caiu em prova, inclusive, é a famosa Planning Poker. Planning Poker é a técnica mais utilizada por equipes ágeis para estimar o esforço de itens de backlog. Consiste em chegar a um consenso após algumas rodadas de estimativas. Funciona da seguinte maneira, pessoal. Dado um item de backlog, cada membro do time vai estimar o esforço de desenvolvimento sobre aquele item de backlog sem dizer o que ele acha para os outros. Aí, para isso funcionar de uma maneira mais lúdica, né, mais fácil, normalmente se utiliza um baralho para isso, pessoal. Você lembra daquela escala de Fibonacci que eu falei para vocês? 1, 2, 3, 5, 8, 13. Então existe um baralhinho tipo esse aí, ó, que vocês estão vendo na tela. A escala é um pouco diferente aí, né? Começa em 0. 0 seria um item que é muito trivial, por exemplo. Ó, esse aqui é muito trivial, eu acho que tem 0 pontos. Eu não vou nem me dar o trabalho de estimar isso aqui. Um item que custa meio ponto, ele é praticamente trivial e assim por diante, tá? Um item que custa 100 pontos é um item tão complexo que talvez seja melhor a gente quebrar ele. Não dá para implementar nessa sprint, tá? Interrogação você não tem a menor ideia. Cara, eu não tenho a menor ideia de como implementar esse item. Eu não sei nem dizer se isso é fácil ou difícil. Se o esforço é baixo ou alto. E o cafezinho ali no final cansei, vamos tomar um café, vamos fazer uma pausa, certo? Isso é um planning poker. Existem baralhos como esse que você pode comprar aí no Mercado Livre, no eBay, tem vários baralhos. A maioria dos times que eu tenho visto por aí utiliza aplicativos de celular. Então se você pegar o seu iPhone, se você pegar o seu Android, se você pegar o seu Windows Phone aí e procurar, você vai encontrar vários aplicativos de planning poker que ao invés das pessoas mostrarem a carta, o cara mostra a tela do celular com a carta digital, certo? Mas como é que funciona o Planning Poker? Você tem esse baralhinho com a escala que você escolheu, e aí, dado um item de backlog, cada membro do time escolhe uma carta, ou seja, uma estimativa, mas ele não mostra a carta aos demais membros do time. Todos mostram suas cartas ao mesmo tempo. Você vira na mesa ao mesmo tempo. E aí você vai ver a estimativa de cada um dos membros da equipe. Os membros que deram as estimativas mais altas ou baixas discutem por quê.
né? Sempre tem um maluco, pessoal, que coloca uma pontuação muito alta, por exemplo. Aquele cara pessimista, né? Ó, pessoal, eu acho que esse item é muito complicado, eu acho que a gente tem que ir com calma. Aí ele tem que explicar por quê. De repente ele tá certo. De repente ele tá certo. Ele vai discutir as razões de por que aquela estimativa tá tão alta ou por que aquela estimativa foi tão baixa. Por que o cara acha que é tão fácil implementar aquilo? De repente porque o cara já tem aquilo pronto, o cara já fez aquilo em outra oportunidade, coisas desse tipo. Então, o time discute as estimativas que foram colocadas na mesa. E aí, uma ou mais rodadas de estimativas são realizadas até se alcançar um consenso. Então, depois que você discute aquelas estimativas altas e baixas, todo mundo coloca a cartinha de novo escondida. E aí, tem mais uma rodada onde todo mundo mostra as novas estimativas. E aí, como a equipe conversou antes e um cara conseguiu convencer o outro, coisas desse tipo, normalmente, com 2 ou 3 rodadas, a equipe chega num consenso e diz, beleza, galera, eu acho que esse item aqui, com 8 pontos, dá pra gente fazer. E aí vai mostrando o baralho em cada uma dessas rodadas, ok? O importante é alcançar um consenso dentro da equipe. Tá aí o baralho. Normalmente, como eu falei pra vocês, as pessoas utilizam um aplicativo de celular pra isso, ok? E aí, quando a equipe vai fazendo várias estimativas, pessoal, ao longo do tempo, como eu falei pra vocês, é comum que o time conheça a velocidade de desenvolvimento. Conhecer a velocidade de desenvolvimento é importante para você planejar os itens de backlog. A velocidade de um time é a taxa média de produção de pontos ágeis por sprint. Então um time sabe que, por exemplo, olha, a gente consegue fazer uns 5 cadastrinhos básicos por sprint. Cada cadastro básico são 5 pontos na nossa escala, então a gente tem uma velocidade de mais ou menos 25 pontos por sprint. Certo? Conhecer essa velocidade é importante porque é com isso que você vai conseguir dizer quanto de trabalho você consegue realizar dentro de um sprint. Então espera-se que a velocidade se mantenha estável, considerando a mesma equipe e o mesmo tamanho de sprint. Esse valor é considerado uma referência, ok? Então, de posse dessa referência, você pode planejar melhor as suas sprints. Beleza. Agora, a gente falou que o Product Backlog tem itens, né, pessoal? Qual é a melhor forma de representar itens de um Product Backlog? Normalmente, você usa histórias de usuário. Scrum não prescreve uma forma para você descrever os itens de backlog. Você pode usar várias formas. Você pode usar simplesmente um título. Você pode utilizar um post-it num quadro branco. Você pode utilizar, Deus que nos livre, um caso de uso, se você quiser. Não é proibido. Mas a técnica mais comum dos times de desenvolvimento é utilizar uma descrição por user story. Por isso que a gente chama de story point, né? Ou seja, história do usuário, que é uma técnica que veio lá do XP, mas que os times de Scrum também utilizam. Uma história de usuário é uma forma simples e leve de descrever uma necessidade. Olha só. História do usuário. Uma user story é uma descrição rápida de uma necessidade do usuário, ou seja, de um requisito. É uma maneira de você descrever um requisito que utiliza o ponto de vista do usuário. A estrutura padrão de uma user story é a famosa quem, o que e porquê. Então, quando você descreve uma história do usuário, você diz quem vai utilizar essa funcionalidade, o que é que essa funcionalidade faz e por que ele está utilizando essa funcionalidade. Ou seja, qual é o benefício de negócio esperado dessa funcionalidade. Então, por exemplo, um possível requisito, uma possível user story de um sistema, pessoal. Como um professor, quem, né? Esse é o papel. Quero fazer backup do meu HD, essa é a funcionalidade. E por quê? Para garantir a integridade dos meus arquivos. É importante ter esse porquê, pessoal, que é o benefício de negócio, tá? Um outro exemplo ali embaixo. Como um estudante, esse é o papel. Quem? Eu posso comprar um passe estudantil. Isso é a funcionalidade, né? Imagina que você pode comprar um passe estudantil na internet. Por quê? Para ir à escola. Essa é a razão de eu comprar um passe estudantil. Esse é o benefício dessa funcionalidade. Então, a estrutura de uma user story normalmente é uma frase curta, assim, descrevendo quem utiliza aquela funcionalidade, o que é aquela funcionalidade e por quê, qual é o benefício de utilizar aquela funcionalidade. Ok? Bom, pessoal, eu tentei ser rápido e objetivo aqui para não demorar muito, mas basicamente o que foi que eu falei aqui? Eu falei sobre Product Backlog, que é uma lista com todas as funcionalidades que devem ser realizadas no seu projeto. Beleza.
O Product Backlog tem itens. Qual é a forma mais comum de descrever itens de um Product Backlog num time de desenvolvimento ágil? Através de User Stories. A User Story tem um título, que é o que aparece lá no Product Backlog, mas cada um desses itens, desses títulos, tem essas descrições que vocês estão vendo aqui na tela, por exemplo, que é uma historinha, é uma descrição rápida sobre quem, o que e por que aquele item está sendo implementado no projeto, qual é o valor que ele agrega. Certo? Então vamos lá, acompanha comigo. Product Backlog, ele tem itens de backlog. Cada item de backlog normalmente é representado como uma User Story, que é isso que eu acabei de explicar. Só que para implementar as User Stories, o time de desenvolvimento precisa saber qual é o esforço desses itens. Para isso, ele utiliza estimativas de esforço, que podem ter várias unidades de tempo, por exemplo, mas a unidade mais utilizada é a de pontos ágeis, é a de pontos de história, story point, certo? Então, backlog tem user stories que precisam ser implementadas. Para implementar, o time precisa dizer qual é o esforço para esses itens. Ele utiliza técnicas de estimativa com a unidade de story point. Qual é a técnica de estimativa mais comum? Planning Poker, que é essa onde você vai atribuindo pontuações a essas histórias de usuário para dizer quanto custa, digamos assim, implementar aquela história. Quando você tem várias sprints sendo planejadas ao longo do tempo, a equipe conhece a sua velocidade e isso não varia muito, pessoal. Todo sprint a equipe sabe que consegue desenvolver ali mais ou menos 20 a 25 pontos ou 50 a 55 pontos, depende do tamanho da equipe, depende da referência, tá? Mas ele sabe mais ou menos quantos pontos ele consegue desenvolver por sprint e automaticamente ele sabe quantas histórias que estão naquele backlog ele consegue implementar e entregar ao final da sprint para o PO. Beleza? Ufa, então expliquei backlog, itens de backlog, como descrever itens de backlog e como você estima o esforço sobre itens de backlog. Ok? Vamos fazer uma questão aqui para arrematar esses conceitos que a gente estudou, pessoal. Vamos lá. Scrum é um modelo ágil para gestão de projeto de software. No Scrum, letra A, o Scrum Team é a equipe de desenvolvimento com 6 a 10 pessoas? Falso, 3 a 9. Letra B, o Scrum Master é um gerente e um líder como nos modelos prescritivos tradicionais? Não, falso, o Scrum Master é um facilitador. Letra C, o Product Backlog precisa ser completo desde o início? Não, o Product Backlog nunca está completo, pessoal. Lembre-se disso, ele é um artefato vivo, dinâmico. Letra D. As funcionalidades a serem implementadas em cada projeto, requisitos ou histórias de usuário, são mantidas em uma lista chamada Product Backlog? Verdadeiro. Verdadeiro. Eu falei para vocês, Product Backlog é uma lista de funcionalidades. Existem várias formas de descrever essas funcionalidades. A mais comum utilizada por times de desenvolvimento ágeis é a tal de User Story, é a forma de descrever um item de um Product Backlog. Beleza? Letra D é a resposta, letra E está errada por quê? O Product Owner define quais são os requisitos mais importantes a serem tratados em cada sprint, porém não é o responsável pelo ROI. Falso. O Product Owner é responsável pelo retorno de investimento. Ele que tem que garantir que os requisitos que ele está especificando vão trazer retorno de investimento para a organização. Por isso está falso a letra E. Beleza? Tudo isso aqui, pessoal, foi só para falar sobre Product Backlog e tudo que tem a ver com Product Backlog. Estimativa, User Story, técnicas de estimativa do Product Backlog, etc. É o artefato com certeza mais importante do Scrum. Por isso que eu demorei tanto tempo nele. Eu vou parar por aqui esse trecho, que já está bem grande. No próximo, a gente continua falando sobre Sprint Backlog e os demais artefatos que são mais simples e mais fáceis de entender. A gente vai caminhar mais rápido, ok? Volto daqui a pouco. Até já.